Olá, professora de arte. Olá, professor de arte. Tudo bem com vocês? Bom, agora vamos para o nosso segundo ATPC, dando continuidade à linguagem de arte. Nós vamos falar no nono ano, no caderno do aluno, da linguagem de teatro, tá? E um pouco do cinema também. Por que eu vou trazer o caderno do aluno? Porque o material está aí, né, da EFAP, está no nosso material de apoio, né, do currículo paulista. Então, a gente deve pesquisar, explorar, utilizar esse material, porque dentro dele há várias possibilidades para nós, professores, de desenvolvermos um bom trabalho, né? De realizar nosso roteiro de atividades, nossas sequências de atividades a partir desse material. E ele é um material muito rico, porque ele amplia o nosso repertório e o repertório do aluno. Ok? Então, vamos para mais uma manhã, né, mais uma tarde, né, aí de apreciação dessa linguagem. Vamos lá? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Luciana, PCNP de Arte, aqui do Núcleo Pedagógico, tá? Temos aí o nosso São Paulo Faz Escola, o caderno do aluno, do nono ano, né? Ensino Fundamental, volume 3. A gente já está no terceiro bimestre, né? Então, nós vamos conversar sobre as habilidades que compõem o nosso terceiro bimestre, tá? Agora nesse ATPC. Muito bem, o teatro do nono ano, né? Vai falar um pouquinho, né, do teatro, né, que se constitui essencialmente na presença de um indivíduo em cena, um outro que observa, que a arte teatral, ela é centrada figuramente na figura do ator, né, de possibilidade de comunicação com o espectador, que utiliza da palavra, do corpo, de diversas sonoridades, de gestos, movimentações. Aquilo que eu falei anteriormente, o teatro, a linguagem de teatro é riquíssimo, né? E aí fala, né, que a linguagem é uma linguagem artística, né, se comunica com os espectadores, utiliza-se de diversos signos visuais, os gestos do ator, os adereços em cena, os próprios figurinos, o cenário, a iluminação e os sonoros, né? Que é o texto, as canções, as músicas, os efeitos sonoros. Então, isso é uma bela introdução para dialogar com o aluno, né? Essa apreciação, né? Repertoriar de início essa conversa. E os elementos constitutivos do teatro, que é a criação, a produção, a divulgação, a circulação e organização da atuação profissional, da composição das cenas, da performance, da improvisação. Que ela propicia o quê? Né? Um conhecimento de si mesmo, do mundo em que vive, né? Utilizando essas linguagens da experimentação, da improvisação, da investigação, para valorizar a sua cultura. Né? Então é importante a gente saber isso. Na situação de aprendizagem, na atividade 1, então o que a atividade fala? Né? Participe da atividade conversando com os colegas e professores sobre os conceitos da dramaturgia na arte contemporânea. Então, a teatral, a televisiva, a cinematográfica e os espaços cênicos. Converse com os grupos teatrais que você conhece, né? Não, fale dos grupos teatrais que você conhece. E, ao final, responda no caderno as suas questões aí a seguir. Então, essa é uma atividade que está posta lá no caderno do aluno. Você sabe o que significa o espaço cênico? Você já assistiu alguma apresentação de teatro na rua? Né? Você conhece algum artista ou grupo de teatro contemporâneo? Se existe no seu bairro, na sua cidade? Nas regiões, quais a região de cidade ou artistas que você conhece, ou grupo de teatro contemporâneo. Você já assistiu espetáculos teatrais ao vivo na internet? Existe no seu bairro, na sua cidade? Já viu alguma apresentação teatral? Por exemplo, nossos alunos foram muito para o SESC. Então, pode ser que eles tenham essa lembrança das peças, lembra? Escola em Cena, né? E a outras peças, às vezes, em São Paulo. Quando a gente podia ainda levar os alunos, né? Uma pena. Mas o SESC, acho que é uma lembrança que eles ainda têm vivo. Então, aí já é um momento aí para trazer essa investigação. E aí, atividade 5. Então, escreva você
O que você acha da dramaturgia teatral, da dramaturgia televisiva, da dramaturgia cinematográfica? Você costuma consultar a programação teatral, se é na internet, nos cartazes espalhados pela cidade, diretamente nos centros culturais e teatros, né? Porque o gosto pelo teatro, então, escreva, né, o que você acha da dramaturgia teatral, da dramaturgia televisiva, da dramaturgia cinematográfica, né? Se você costuma consultar a programação teatral, então nossos alunos eles iam muito no SESC, né? Então assim, e às vezes por eles ter esse gosto de ter já assistido, eles podem estar tendo outras apreciações, né? Talvez eles tenham outras vontades de conhecer outras obras, outros espetáculos, né? Então, isso é muito interessante. Às vezes mesmo no próprio bairro ele já participou, né? Tá? Atividade e apreciação. Então, observe atentamente as imagens, os vídeos que o professor vai apresentar para o momento de apreciação. Então, aqui está os endereços, né? Acabei não colocando, não vou colocar, mas vou passar a imagem para vocês. E aí, gente, olha que lindo, né? O que vocês estão vendo aí, né? Primeiro, né, um teatro todo bonito, né, com as cortinas. Né, esse aqui é um pouco mais profundo, né? A gente consegue ver os planos, né? E a sensação que dá, né? Imagina você estar num lugar desse, né? Qual é a sensação de estar, né? Dá muita saudade, né, gente? Eu estava lembrando do espetáculo que eu assisti, O Fantasma da Ópera, né? Que sensação maravilhosa estar naquele teatro assistindo essa bela peça. Então é tudo um espaço, né? O teatro, né? É um lugar assim icônico, né? Singular, né? Que todas as nossas emoções são afloradas, né? Muito bem. E o cinema, né? Então a sala de cinema também é um lugar mágico, né? E o que é interessante? Qual a diferença de estar na frente de uma televisão, num cinema ou de um teatro? Todo o seu foco, né, todo o seu espetáculo está focado. Toda a sua atenção está voltada ao espetáculo, aquele momento. Então, ele é feito para ter toda a sua atenção naquele momento em que ele vai ser desenvolvido o teatro, né, onde vai acontecer o espetáculo. Então, toda essa natureza de profundidade, de você estar ouvindo o áudio, né, dá uma sensação maravilhosa, né? E a gente está com muitas saudades. Aí algumas imagens, né, de teatros mais antigos ao ar livre, né? E aí aqui tá as fontes que vocês podem estar fazendo a pesquisa, tá? As formas de dramaturgia, a teatral, a televisiva, a cinematográfica, algumas imagens aqui para vocês também mostrarem para os alunos, né? Tá aqui o acesso, tá, o endereço. Momento 3, né? Artistas, grupos, coletivos e manifestações cênicas do teatro contemporâneo paulista, brasileiro e estrangeiro. Então, é legal vocês estarem trazendo também outros momentos para que haja essa apreciação desses vídeos, né, pelo professor mostrado aos alunos. E a atividade, a ação expressiva, né? Então, o que fala? Divida em grupos, né? Aí farão uma pesquisa em livros, revistas, internet, de textos e imagens sobre artistas, grupos coletivos e manifestações cênicas do teatro contemporâneo, paulista, brasileiro, estrangeiro, né? O seu processo de criação, a sua produção, a sua divulgação, essa circulação e organização e a atuação do profissional em teatro. Finalizada a pesquisa, é o momento de socializar com os colegas. E aí, olha que interessante, aguarde orientações do professor, é como está dito lá. E o que é interessante isso? Saiu a campo, né? O aluno ele também tem que fazer as suas pesquisas, né? Ele tem que saber dentro do teatro, quantas possibilidades ele tem, né? Quantas naturezas aí de possibilidades ele tem desde o teatro contemporâneo, né? De livros e textos e imagens que vão contar um pouquinho sobre isso. E atividade expressiva, né?
que aí vai convidar os alunos em grupos, né, a trabalhar na dramaturgia, né, em processos colaborativos de criar, produzir e divulgar o seu trabalho. Então, o grupo 1 vai trabalhar a dramaturgia teatral, o grupo 2 a dramaturgia televisiva e o grupo 3 a cinematográfica. Na ação expressiva, né? Então, falando que o teatro foi constituído pelos gregos, era ao ar livre, nos assentos, como a gente viu na imagem anterior, né? E o palco era apenas um relvado, né? Os teatros gregos, eles falavam muito da honra aos deuses. E aí aqui é um convite para confeccionar uma maquete, né, de espaços cênicos. Então, com materiais recicláveis. Então, só aqui, gente, essa ação expressiva, olha quantas roteiros de atividades você pode estar elencando numa ação só, né? E aí tá, o grupo 1 vai falar sobre o teatro de arena, né, que era formato de arquibancada ao redor do palco, que tinha uma forma circular. O semi-arena, que a arena se mantém circular, em uma arquibancada, né? É um semicírculo, né? O semi-arena é um semicírculo. O elisabetano, né? Que é um espaço tradicionalmente associado a William Shakespeare, então também pode trazer um pouquinho quem foi William Shakespeare, que é retangular e conta com a ampliação no proscênio, né? Então a plateia se posiciona à frente e aos lados esquerdos e direito do palco. O palco italiano, que é posicionado de frente para a plateia, né, e é dividido pelo fosso da orquestra, que conta com a cortina e assentos individuais. A coxinha é um lugar situado dentro da caixa teatral, mas fora de cena, em que o elenco aguarda a sua deixa para entrar em uma cena, numa peça teatral. O italiano até é bem assim, peculiar aqui para nós, né? O italiano é o mais que a gente frequenta, vamos dizer assim, né? Que a gente conhece. O de rua, né? Então, que se apresentam também na rua, usando os cenários, adereços, né? Que estão ali e naquele momento, né? E também é muito interessante. Então, vejam, cada grupo vai trabalhar um tipo de teatro. Olha que coisa interessante, né? E a situação de aprendizagem, né? Então, converse com o seu professor e colega sobre a improvisação teatral, sobre o jogo cênico, a gestualidade, a construção corporal, a vocal dos personagens do drama, do processo de criação coletivos e colaborativos e profissionais que atuam nessa criação, né? Escute atentamente sobre as profissões ligadas ao teatro, que a gente vai ver bastante nessa atividade, né? E aí pergunte, você já participou de alguma experimentação teatral, improvisação? Conte um pouco dessa experiência. Se já participou, onde foi na escola, na igreja, no centro cultural. Cite quais profissões ligadas ao teatro que você conhece, as funções técnicas. Então, vejam, gente, só nessa situação de aprendizagem, que é uma sondagem, em que vocês vão conversar sobre todas essas linguagens do teatro, né, todas essas improvisação, do teatro, jogo cênico, da gestualidade, já é uma aula, né? Então, como eu posso estar desenvolvendo essa situação de aprendizagem dentro de um roteiro, né? Muito bem. E aí também vai falar quais são as principais atividades que um ator, figurista, um aderecista, o maquiador, o visagista, o do cenário, do cenógrafo, do iluminador, do sonoplasta, do produtor, do diretor, do assessor de imprensa, né? Como que é que eles exercem nessa produção teatral? Olha que interessante, né? A gente acha que na arte, que no teatro não existe profissões. Olha quantas profissões existem, né? E aí pergunta, você já participou de alguma produção teatral? E quais suas experiências? Às vezes o aluno participou, né? E o momento de apreciação, são 2 momentos da atividade, né? Momento de apreciação, improvisação e gestualidade da cena. E aí aqui pede, a partir dessas imagens, né? Então, observando a gestualidade das mãos dos atores e atrizes, o que os gestos podem nos dizer, né? Então, fazer com que o aluno pense, né, sobre essas imagens, né? O que pode nos dizer. Podemos dizer que o corpo do ator é suporte físico da criação teatral? O que vocês acham?
Há diferença entre o gesto que o corpo faz no teatro e o gesto cotidiano? Com toda certeza, né, gente? Né? O gesto na criação do teatro, ele tem um gesto mais pensado, elaborado, né? Mais um lado espontâneo, né, desse gesto, né? Então, é interessante a gente mostrar e até fazer com que os alunos mostrem como seria, né? Aqui tá os endereços. Muito bom. E aí o momento de apreciação, que são os profissionais que atuam na criação, na montagem, na apresentação de um espetáculo teatral, né? Então, o que vai falar aí, né? Sobre a conversa sobre essas funções exercidas pelos profissionais, né? E os desafios nos processos de trabalhos artísticos e coletivos e colaborativos na criação, na montagem e na apresentação dos espetáculos. Então, as profissões com funções de comunicação e imagem, né? Então, o assessor de imprensa, o que ele faz? Né? O próprio ator, nas funções artísticas, o aderecista, né? Que, por exemplo, ele é responsável pela concepção dos adereços em cena, das coroas, das máscaras, dos bustos, né? Desenvolvendo os projetos, né? O coreógrafo responsável por criar a própria coreografia, né? O movimento cênicas, a direção artística responsável por organizar toda a elaboração e execução, o figurinista, né? Que é responsável por criar e confeccionar figurinos e adereços, o roteirista, responsável por pesquisar informações sobre a temática, escrever sobre o roteiro do espetáculo, então um dramaturgo, né, o roteirista que a gente está falando agora, né? Olha quantas profissões. O iluminador, gente, que é responsável por pensar, criar mapa de utilização da luz. Já viram, gente, nos espetáculos? Coisa mais linda, né? As luzes entram, formam imagens, desenhos, são projetados ali no palco, né? E é uma coisa muito bonita, muito interessante. Olha que importância tem esse profissional. O maquiador, né? Lógico, né? Que é responsável por cuidar e realçar o rosto das pessoas, com auxílio de produtos cosméticos, de melhorar a imagem, né? Às vezes de retocar, e quão importante é o semblante do ator ali naquela maquiagem, né? No Fantasma da Ópera, né? Que a gente vira com aquela máscara. Tem tudo a ver, né? Nossa, o visagista, uma profissão que a gente não conhecia, né? Eu mesma, quando eu fui ler, eu falei, nossa, que interessante, né? Que ele fala... Não, que ele cuida, né, da parte mais marcante da pessoa, né, conforme a sua personalidade, seu tipo físico, né, ele enaltece a beleza interior e exterior, né, e trabalhando, né, o rosto, né, da pessoa. O sonoplasta, né, a sonoplastia, né, então trabalhando dos efeitos sonoros, de criar fundos sonoros, adequar o volume e a intensidade dos sons, inserir a música em cena, criar, misturar ruídos, sons e músicas, sensibilizar o ouvinte na transmissão dessas mensagens, mexendo com os sentimentos dos outros por meio dos sons, das músicas utilizadas. E o produtor, né, que é responsável pelas questões administrativas, financeiras, que gerencia toda essa produção artística, que viabiliza toda essa estrutura do espetáculo, né, fazendo com que toda a equipe vá trabalhar tranquilamente. Gente, só aí já é uma aula, né? Só aí já é uma aula aí para vocês, né? Então, vejam, gente, numa atividade, quantas possibilidades a gente tem. Então, explorem, por favor. E atividade 3, né? Que vai falar da experiência da materialidade do corpo, né? O corpo, né, no teatro é uma coisa, o corpo na dança é outro, né? Nas artes visuais, né? Então, a experiência da materialidade, os jogos, né, de improvisação, né, para marcar a experiência do corpo e a ação física. Então, qual é a proposta? Né, em grupo, você vai participar dos dois jogos teatrais, em alguns momentos jogador, em outras como plateia. Então, aguarde as instruções. Então, no primeiro, né, o jogo 1, o que estou comendo? O que estou, né, cheirando, ouvindo, pegando, olhando? Como fazer essa improvisação, né, parecer que o espectador, que a plateia, né, que os colegas percebam, né, esses gestos. O jogo 2, o que eu estou empurrando, né, com o verbo empurrar, né, então fazer esse movimento do empurrar. Na atividade 2, né, tá falando atividades
né, de experimentação de diversas funções teatrais na produção e de apresentação coletiva e colaborativa. Então, fala da participação, de um momento de reflexão, da discussão em quais os limites e desafios desse processo de trabalho, né? Então, conversem, decidam e preencham a ficha indicando quais componentes do grupo são responsáveis por exercer as funções teatrais, né? Então, quem vai criar os figurinos, os cenários, os mapas de iluminação? Então, quem vai gravar as músicas, selecionar os sons, os objetos, né? Criar essa sonoplastia, né? Providencie uma cópia de texto para cada aluno ator possa estudar e ensaiar as suas falas. Então, já é uma mão na massa, né? Essa ação é uma mão na massa. É você corresponsabilizar os seus alunos a fazerem, cada grupo, as suas funções, de uma forma coletiva e colaborativa. Vai dar trabalho? Vai, mas é uma ação muito importante. Lógico, remotamente a gente sabe que tá difícil, gente, mas pensando no presencial, né? Como a gente elaborar isso. E aí, interessante aqui, olha, os fichários, né? Falar quem vai ser o aderecista, quais são as descrições das atividades, qual é o aluno responsável, quem vai ser o assessor de imprensa, né? Quem vai ser o ator, o coreógrafo, né? E todos têm a descrição dessas atividades. Então, é importante que eles vejam, gente, que é uma coisa séria, né? Que é uma profissão. E que se eles querem fazer alguma coisa interessante, eles têm que seguir todo esse alinhamento, né? Esse passo a passo. Eles vão ver que não é fácil, né? Em grupo, eles vão adentrar no universo do teatro de grupo, de criação coletiva, fazendo essa pesquisa de livros, revistas, essa roda de conversa com a turma, né? Socializando, descobrindo, improvisando as temáticas. E aqui elas dão algumas sugestões para que eles possam estar investigando, tá? O Pod Minoga, idealizado por Naum Alves de Souza, Vento Forte, que é de um argentino, Ornitorrinco, de Cacá Rossetti, Teatro Popular União do Olho Vivo, aqui atores como Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Hamilton Vaz Pereira. Então, é investigativo, né? E o aluno é investigativo, pesquisador e também protagonista de suas ações. Não vamos esquecer disso. Muito bem, vamos para outra linguagem, do cinema, né? The Oscars. Agora, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Quando você se lembra do universo do cinema, que filme o mais impressionou e por quê? Então, se a gente for ver, tem vários, né, gente? E a gente lembra da trilha sonora, a gente fica mais emocionado ainda, né? Para mim, o Ghost, vários outros, Caminhando nas Nuvens, se não me engano. E tem vários que marcaram, que agora sim fica difícil de a gente lembrar. Mas a gente sempre tem um no nosso repertório que nos toca, né? E agora vamos assistir um pouquinho a comemoração de Georges Méliès. É um cineasta, é um ilusionista francês, tá? É bem rapidinho. E aí depois a gente volta a se falar.
bem, pessoal, voltando, né? Vocês viram que bonitinho, né? O filmezinho, né? Narra um pouco a história dele. E é muito interessante. E aí é legal para vocês trazerem aí para os alunos esse videozinho do YouTube, tá? Que está aí no material. E o currículo paulista, né? Vocês conhecem, então tá aí o endereço. Por favor, gente, pesquisem, se apropriem, o material é para vocês. Relembrando as competências gerais, né? Então não esqueçamos das nossas competências do BNCC, né? Do conhecimento, do pensamento científico, crítico e criativo, do senso estético, da comunicação, da argumentação, da cultura digital, da autogestão, do autoconhecimento, do autocuidado, da empatia, da cooperação, da autonomia. Então, são todas competências aí presentes no BNCC que também devem contemplar o nosso trabalho em sala de aula, tá bom, gente? E desenvolvimento das atividades e estratégias. Outra sugestão, então o cinema como ferramenta pedagógica também é maravilhoso. Ele está nas áreas curriculares de linguagem, ciências humanas, mas também compõe os nossos currículos, né? De português, arte, filosofia, sociologia, geografia, enfim, todos. E o convívio inova, né, gente? Porque a gente também pode trabalhar o cinema. Não esqueçam do currículo, do programa do currículo. Ai, até me deu branco agora. Que tem na escola, né? O currículo em cena, a escola em cena, para que a gente possa olhar também esses materiais, tá? Os temas que a gente pode estar relacionando, né? Relações de trabalho, diversidade cultural, socialização, processo de construção e identidade, condição juvenil, diferentes linguagens. Então, o cinema é uma ferramenta pedagógica preciosíssima. O filme Antes que o Mundo Acabe é a minha sugestão, que é muito bonitinho e é interessante. Então, vamos falar um pouquinho, né, do filme, né? Então, Daniel é um garoto de classe média, de 15 anos, está meio em dúvida, né, com os conflitos e questionamentos da adolescência. Ele gosta de uma garota que também se torna sua melhor amiga. Um de seus amigos está sendo acusado de roubo e pensa todo o tempo em fugir da vida pacata e pequena da cidade interior gaúcha, onde vive com a irmã, a mãe e seu marido, né? Uma carta enviada pelo pai, ausente desde sempre na sua vida, que agora mora na Tailândia, vai levar Daniel outros conflitos e questionamentos sobre a vida adulta. Então, aqui é uma sugestão aí para que vocês possam aí trabalhando. E dentro do Escola em Cena, né? Vocês têm vários filmes aí na escola que vocês podem estar revendo, podem estar vendo aí com o coordenador para trabalhar com os seus alunos, tá? E aí pensando, quais contribuições a linguagem cinematográfica oferece para a formação do estudante, tá? Qual a importância do contato humano, como nos afeta vivemos em um mundo virtual, isso é muito importante, né, gente? Ainda mais agora. A linguagem cinematográfica pode ser tão somente fruição, pode nos mostrar o lado estético, nos tornar estésicos ou sinestésicos. Então, indique um filme para apreciarmos este final de semana e fica a deixa, né? O que vocês sugeriam para os alunos ou o que os alunos sugeririam para assistir para os colegas, né? Para a professora também, por que não, né? Então, a linguagem cinematográfica é assim fantástica. O cineasta, né? Aí tem uma frasezinha de Stanley Kubrick. Se pode ser escrito ou pensado, pode ser filmado. Aí uma situação de aprendizagem, voltando um pouquinho no nosso material. Relate suas experiências estéticas, teatrais e cinematográficas como espectador de teatro e de cinema, refletindo sobre como você percebe as práticas culturais, né? Então, você já foi ao cinema, ao teatro? Comente, né? Qual é a diferença entre cinema e teatro? Como você imagina se seria um espetáculo teatral com a junção de imagem de filmes? Qual a importância da relação entre o ator e o espectador de teatro? Como acontece a relação entre o ator e o espectador de cinema? Você saberia definir o gênero teatral drama? Né? Quais elementos caracterizam um personagem?
Você já assistiu uma cena, performance, enquete, improvisação teatral, onde foi? Então, olha que interessante, gente. Aqui também é uma aula, né? Só assim do aluno saber qual é a diferença, né? Pesquisar qual é a diferença entre o teatro e o cinema já é uma aula, não é isso? Então, pessoal, olha quantas possibilidades tem o caderno do aluno, né? Então, assim, trazendo ainda essas imagens, né? Então, refletindo, né? Sobre todas essas imagens que aparecem, né? Fazer com que o aluno pense. Aqui estão os endereços, né? Eletrônicos, está lá no caderno do aluno, né? Então, para amplificar o conhecimento sobre a mescla entre o teatro e o cinema, realize em grupo uma pesquisa na internet, em revistas, livros, de textos e imagens indicadas. Né? Finaliza a pesquisa e socializem por meio de cartazes, PowerPoints. Então, eles podem também estar mandando para vocês essas atividades remotamente. Né? Aqui está alguns endereços eletrônicos, né? O Giramundo, né? Concerto Harmonia, né? O filme do Dogville. Então, aqui, gente, explorem esses. Aqui não tá à toa esses endereços eletrônicos, é para a gente pesquisar. A gente pode olhar ver coisas belíssimas, materiais fantásticos para uma boa aula, para um bom roteiro de um filme, né? Para um bom roteiro de atividade, tá? E aí fala, né, do filme, né, que no enredo deste filme é um narrador que conta a vida de uma cidadezinha que recebe a visita de um jovem em busca de um abrigo. A moça é bem recebida pela comunidade, em troca faz pequenos serviços aos moradores. Então aqui tá? Eu não vou colocar, mas vocês pesquisem, tudo bem? E atividade 4, dando continuidade, né? Então divida em grupos, vai compor cenas que utilizem as performances, as esquetes, as improvisações, explorando o drama como gênero teatral. E em relação com a plateia, seguindo o roteiro indicado. Então, eles passam o roteiro. Então, o primeiro grupo vai fazer a cena, a subdivisão dos personagens, divisão da ação de uma peça, de um trecho da narrativa da história, do conjunto dos personagens, dos atores, quem vai ser os coadjuvantes, que tipos que estarão, né? Que mais? Contando a história, chamando de uma cena que tem uma palavra de movimentos fictícios e tudo mais. Então, o grupo 1 vai pensar na cena. O grupo 2, a sketch, que é uma cena curta, que tem de 10 minutos de duração, no máximo, né? Que tem no máximo 10 minutos. Então, os atores improvisam uma cena de teor cômico, né? Seja no teatro ou na televisão. O grupo 3 vai trabalhar a questão da improvisação, que é um modo de criação realizado sem preparação prévia, mas que todo estruturado por regras, né? Então, que assim, o ator em estado de alerta para mais variadas situações, né? Então, a improvisação estimula o desenvolvimento criativo do ator, a sua espontaneidade, a flexibilidade e a imaginação dramática. Até interessante a improvisação, eu lembrei. Ontem eu assisti Flávio Desgrandes, né? Que é um profissional do teatro, muito importante, e está no nosso currículo, não digo nesse, mas no outro, acho que até aqui, pode até ser que fale nele, não vi todo, mas ele falou que interessante, numa apresentação de uma peça de teatro, uma pessoa levantou da plateia e estava indo, se dirigindo, acho que ao banheiro, ou indo embora, eu não sei. A própria peça de teatro convidou essa pessoa para subir no palco e fazer parte, né? Então é uma improvisação, né? É um convite, né? E isso é muito comum, né? Hoje, no nosso teatro mais contemporâneo, a improvisação é muito forte. A performance, então o grupo 4 vai tratar, que nasce de uma arte híbrida, né? É um mix das artes plásticas, visuais e cênicas. Então, a performance, ela propõe modos inventivos, né? E que mais? Ela entende, ela desconstrói a tríade da linguagem teatral com o ator, o texto e o público, né? Então, ela soma a sua corporalidade, a relações de espaços e tempos convencionais, né? Utilizando o teatro de imagens e textos, né? Então, é muito interessante. E o espectador, né, aquele que assiste ao espetáculo, né, que muito tempo foi esquecido ou considerado sem importância no seu processo de desenvolvimento, mas que hoje, né, ele tem esse efeito, né,
ele é importante, né, para que também tenha uma resposta, né, do teatro, né? Então, o efeito de uma performance do artista sobre o espectador, portanto, está fortemente ligado ao efeito do espectador sobre o artista. Então, um dialoga com o outro. Então, o teatro de vertigem fala isso, né? Ele propõe que a gente está olhando, mas também pode estar participando, né? De certa forma, há uma interação. E o grupo 5, né? Que aí tem vários aqui atividades para o grupo 5, né? Além de pesquisar livros, textos, revistas, internet, definam quais componentes do grupo ficarão responsáveis pela atuação e caracterização dos personagens, com figurinos, adereços e maquiagem, confeccionam um cenário, utilizando os papéis, materiais de reciclagem, pesquisam músicas e sons para criar a sonoplastia, pesquisam suas tecnologias digitais, a iluminação, a produção, sons, providenciem materiais e equipamentos necessários para a produção, computador, microfone, máquina fotográfica, filmadora celular, etc. Finalizado o processo de criação, organize junto com o professor e outros grupos um cronograma de apresentação. Promova a apresentação de sua produção e realize uma roda de conversa. Então, o grupo 5 tem bastante demanda, mas também pode quebrar aqui também se for muito, né? Tá? Veja como não é uma tarefa fácil, né, o teatro, né? A gente tem várias demandas aí. E aí, por fim, né, observe as imagens indicadas e participe de momentos de produção, de apreciação e análise, né? Então, aqui nós temos as câmeras, nós temos imagens aí, né, de bonecos, assim. Aqui, né, na produção, né, do espetáculo, né? Então, o dramaturgo aqui numa peça. Então, aqui estão todos os endereços eletrônicos, né? E por fim, né, a proposta dessa atividade é a criação, planejamento e execução de um projeto envolvendo linguagens teatrais, cinematográficas, utilizando todas as experiências vividas ao longo deste volume, explorando os diferentes elementos na composição dos acontecimentos cênicos do drama, incluindo diferentes tecnologias e recursos digitais. Porque hoje a gente tem uma produção bárbara, né, gente? A gente vai assistir um espetáculo, nossa, a gente não acredita como evoluiu, né, tanto o cinema quanto o teatro. Então, finalizando a produção, participe de um momento de análise e reflexão sobre os modos éticos e responsáveis de acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos. Aqui está um outro endereço eletrônico e estamos chegando ao fim da nossa ATPC. Queria agradecer a todos, né, aí esse momento, embora remotamente a gente está se vendo, mas eu espero que tenha sido produtivo. Desculpa se eu falei muito, né, se eu, de certa forma, não sei se foi cansativo ou não, espero que não. Mas qual o intuito desse ATPC que eu trouxe o caderno do aluno? Gente, é vocês saírem a campo, explorar cada situação de aprendizagem. Sigam os cadernos, tanto do professor quanto do aluno. Olha que riqueza que temos de material, de descobertas, de pesquisa. Então, não tenham preguiça mesmo de procurar, de se aventurar, de aprofundar nesses materiais. Está posto, está na IFAP. Então, observem, leem, estudam, façam os alunos estarem a campo, mesmo remotamente. Podem aí surgir trabalhos maravilhosos, produções muito interessantes, e vocês podem fazer altas descobertas de pessoas com muito talento na escola. Eu espero que a gente volte bem, né, que a gente volte com saúde, com disposição. Que todos aí tenham uma semana, né, se tiver essa semana de descanso, tá? Escrevam no link aí sugestões, atividades, críticas, tá? São bem-vindas também, eu acho que é interessante, tá? Agradeço a todos e a gente se vê em breve. Um beijo a todos. Tchau.